O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OUTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, os perfis no Instagram e do Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube e as retransmissões a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, em todas as plataformas. Interaja também pelo nosso WhatsApp fazendo perguntas. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Hoje é sexta-feira e uma conversa especial, bacana hoje aqui para a gente ter sobre a cidade de São Paulo. A gente precisa sempre falar sobre a nossa cidade, sobre as formas que ela está sendo cuidada, está sendo tratada pela nossa prefeitura. E para essa conversa, a gente vai receber o Marcos Monteiro, ele é o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, secretário Marcos Monteiro? Bem-vindo, obrigado por atender a gente mais uma vez. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes, e à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essa cidade enorme que é a cidade de São Paulo. Vamos lá, nosso primeiro assunto para conversar com o secretário Marcos Monteiro é o seguinte: a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo lançou o primeiro Plano Municipal de Redução de Riscos voltado para as áreas de ocupação precária. O trabalho, desenvolvido com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que é da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, inclui a análise de 200 áreas de risco e a elaboração de 100 projetos para diminuição de ameaças geológicas e hidrológicas. Um plano com investimento de 24 milhões de reais e que está em consulta pública até o dia 14 de agosto. E a versão consolidada será publicada em setembro, no mês de setembro. Vamos conhecer, então, como é que funciona esse plano, como é que nasce, como é que surge, então, secretário Marcos Monteiro, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Legal, Mauro. É importante a gente falar um pouquinho o que é o Plano Municipal de Redução de Riscos. É um conjunto de ações que a cidade pega, mapeia e entende como as ações necessárias e importantes para que integrar secretarias e para que cada secretaria dê andamento a essas ações em situações de risco e, mais especificamente, nesse caso, situações de risco geológico, que a gente está falando basicamente de contenção de encostas ou escorregamento de encostas, de morros, e também de contenção de margem de córrego, que é o que a gente chama de risco hidrológico. Então, com as chuvas, né, com a velocidade das águas, você levar a margem do córrego e, com isso, carregar junto as casas que estão construídas ali nas margens desse córrego. Então, a prefeitura, né, ela vem sendo cobrada pelo Poder Judiciário no sentido de estruturar um programa municipal de redução de riscos. Na verdade, a prefeitura já vem, né, há alguns anos, com uma série de ações para essas situações, principalmente ali, né, entre o período de outubro e abril, onde a gente tem mais chuvas. A gente já tem uma série de ações que são disparadas nesse período de chuva através do plano de chuvas de verão. Mas faltava, assim, esse documento formalizado, que são os compromissos da cidade, de como que ela atua, como eu falei, as diversas secretarias, então, através de alertas, através de pessoas orientando quem mora ali nas áreas mais sensíveis para esses problemas da cidade, e também, né, as ações de obras previstas nessas áreas. Então, a gente, a partir do ano de 2022, do final do ano de 2022, a gente veio trabalhando com a Secretaria de Segurança Urbana e, no ano passado, o envolvimento de uma série de secretarias na estruturação desse plano. E uma coisa que incomodou a gente, quando a gente começou a conversar sobre a estruturação do Plano Municipal de Redução de Riscos, é que, no final, né, esse documento que a gente já entregou, agora no final de junho, na verdade, no dia 3 de julho, é uma série de procedimentos, é um caderno, né?
e incomodava a gente de, mas espera aí, tudo bem, agora a gente tem ações estruturadas, as secretarias atuam, mas e de objetivo para proteger essas pessoas que moram nessas situações? A Secretaria, a CIURB, já vem desenvolvendo uma série de ações nesse período, desde 2021, para proteger essas pessoas, mas a gente enxergou ali uma oportunidade de não apenas entregar uma série de procedimentos, mas entregar um trabalho prático, um trabalho objetivo para a gente atuar nessas áreas. Então, nessa contratação que você comentou, junto à FDTE, que é uma entidade, né, um órgão ali, uma fundação que fica lá dentro da USP, especialmente junto com a Escola Politécnica, não vamos contratar só o estudo, vamos contratar um censo nas áreas mais sensíveis da periferia e já vamos contratar projeto. Então, dentro desse plano municipal de redução de riscos, nós contratamos censo em 200 áreas. Eu acho que em alguma oportunidade a gente comentou aqui sobre as áreas de risco da cidade, mas são 4 classificações de risco, R1, R2, R3 e R4, sendo R3 e R4 as de risco mais grave. Então, a gente selecionou 200 áreas para fazer o censo dessas áreas de risco, em que as equipes foram em cada uma dessas comunidades, fizeram um censo da população, quantas pessoas moram, pessoas com necessidades especiais, crianças, as condições de habitabilidade, as condições ali geográficas do terreno, e a partir dessas 200 foram pegas as 100 áreas mais críticas e a Fundação está gerando 100 projetos para essas áreas. Esses projetos, grande parte, já estão entregues. Então, como eu falei, só para ficar claro, o documento do PMRR foi entregue e está em consulta pública. E os projetos, que não necessariamente precisariam estar no plano, eles estão sendo entregues e a gente começa a licitar esses projetos agora nesse segundo semestre. Então, a gente vai dar um avanço muito grande nas licitações de obra dessas áreas de risco. Voltando para o documento, então, para o PMRR. Ele está em consulta pública, como você falou, até o dia 14 de agosto. As pessoas podem entrar lá no site da CIURB, vai ter o caminho para chegar lá no PMRR, para a pessoa ver como ele está estruturado, quais as ações. E no dia, eu convido seus ouvintes aqui, que no dia 1 de agosto vai ter uma audiência pública aqui na CIURB, presencial, mas que vai ser transmitida também pelo YouTube, em que vai haver uma apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos, e após a apresentação vai ser aberto para perguntas, para sugestões, e daí o espaço lá na área de consulta fica aberto até o dia 14/8 para a gente coletar todas as sugestões de pessoas mais envolvidas com o assunto ou mesmo da população, para que a gente incorpore junto a esse documento e tenhamos, como você falou, a versão definitiva aí até setembro. Dá para entender da seguinte forma, secretário Marcos Monteiro, há uma mudança de paradigma. A partir desse trabalho, haverá uma ação estruturada, né? Como o senhor destacou, tudo é capitaneado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, inicialmente o envolvimento da Secretaria de Segurança Pública e depois outras demais secretarias que possam a ter esse envolvimento, né, com os temas tratados, né, que vão ser tratados dentro desse plano de ação. Mas até aqui, isso tudo como acontece? É de uma maneira é, individual de cada secretaria? Como é que isso funciona para a gente entender essa mudança de paradigma? A partir de agora, o processo será outro. Isso. Desde o começo da gestão, Mauro, dessa gestão do prefeito Ricardo Nunes, houve uma grande preocupação em estruturar essas ações para atender a população nas situações de risco. Então, a gente tem as ações pós-evento, né? Então, quando você tem uma grande chuva ou, eventualmente, alguma situação de escorregamento, em que Defesa Civil, subprefeituras, né? A subprefeitura da região e a Secretaria de Subprefeituras atuam, os bombeiros, né? Então, existe toda uma integração de órgãos municipais e estaduais
para atendimento pós-evento. Então, isso já é um trabalho que é realizado já há muitos anos na cidade. Nessa gestão, o que se procurou é incrementar as ações que são feitas previamente, quer dizer, preparar a cidade para a gente atender melhor os eventos e, caso esse evento ocorra, uma grande chuva ou uma situação de escorregamento, que a gente minimize os problemas trazidos por eles. Então, como eu comentei, lá em 2022, a gente começou a estruturação desse trabalho. Desde o início da gestão já existe o plano de chuvas de verão, mostrando todo esse compromisso. O prefeito criou a Seclima, por exemplo, que é a Secretaria de Eventos Climáticos, que tem esse quadro geral, né, e ajudou muito a gente a elaborar toda essa política de detectar, né, quais são os riscos, os maiores riscos para a cidade, e a gente começar a dar solução. Começamos, como eu falei, pelos riscos hidrológicos e geológicos, e agora, num segundo momento, a gente vai ampliar para as questões de população, para as questões de altas temperaturas, para as questões de baixas temperaturas ou de umidade muito baixa, para a gente complementar essa série de ações. Mas os seus ouvintes devem ter visto e ter acompanhado várias ações que hoje já caminham dentro da prefeitura, quando a temperatura sobe acima de um determinado valor ou desce abaixo de outro valor, com montagem de barraca, oferecimento de cobertor, de comida quente, né, refeição quente para as pessoas que estão em situação de rua, ou no calor, oferecendo água tanto para animais quanto para pessoas. Então, várias dessas ações já existem. O que o plano vem é consolidar essa série de ações e distribuir melhor os responsáveis, né? Deixar bem caracterizado qual a secretaria responsável. Então, como você falou, são várias secretarias. Eu falei agora de Seclima, Secretaria de Subprefeituras, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tem a Seclima, tem o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência, CT. Então, são várias secretarias envolvidas nesses atendimentos. O plano ainda pode sofrer incrementos, então, ainda, secretário Marcos Monteiro, uma vez que estará em consulta pública até meados de agosto? É isso aí, Mauro. O objetivo da consulta pública é justamente esse, né? Então, aqui dentro da estrutura da prefeitura existia já uma série de conhecimentos acumulados que fizeram e as secretarias contribuíram para esse plano. E agora o objetivo de colocar em consulta pública é que tanto especialistas, né, que atuam nessa área de riscos, quanto pessoas da população que estão ali sofrendo mesmo, né, que sentem as dores quando acontece um evento desse tipo, que elas possam contribuir com sugestões. Mas lá dentro do plano já tem toda a série de alertas que a cidade tem que fazer, dependendo de cada situação. Esses monitores hoje que a gente tem, que são os potes, em cada uma das comunidades, que são treinados para orientar essas comunidades. Outro dia, eu acho que foi agora no mês de junho, a gente teve um treinamento lá no Jardim La Pena sobre situações de risco, com treinamento nas escolas, com treinamento para a população, de como que a população se comporta, né, e a quem ela deve seguir a orientação nessas situações de risco. Então, preocupações bastante importantes para a gente atender cada vez mais essa população. Então, são ações preventivas, né, no sentido de reduzir os problemas trazidos nesses eventos climáticos extremos, situações que também ali, né, que vão ajudar a população no momento da ocorrência, e daí também o pós-ocorrência, né, de minimizar os transtornos. Agora, uma coisa só para finalizar essa fala aqui, eu acho que em função de todos esses cuidados, eu acho não, na verdade é uma certeza nossa, nós não tivemos, desde o início dessa gestão, nenhuma morte por escorregamento de encosta ou por escorregamento de margem de córrego na cidade de São Paulo. Então, não vou falar nem número, é uma situação que nos deixa bastante gratificados de que todo esse trabalho que a prefeitura vem fazendo conseguiu, né, proteger aquilo de mais importante
que a gente tem, que é a nossa vida e a de nossos familiares. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. A gente conversa hoje com o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, Marcos Monteiro, aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite na Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Secretário Marcos Monteiro, ainda em relação ao Plano Municipal de Redução de Riscos, como destacamos aqui, que estará em consulta pública online, né, até o dia 14 de agosto, e a versão consolidada, a publicação será em setembro. Para o senhor falar sobre os desafios da construção desse plano, porque as franjas da cidade são enormes, né? Elas não param de crescer, são nos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, e locais de difícil chegada, de difícil acesso, de difícil observação, que precisa da ajuda da administração descentralizada, no caso, as subprefeituras, às vezes até vereadores, né? Aqueles que atuam nas localidades. Enfim, como é que foi esse desafio de construção com aquele olhar mais próximo nessas franjas? Mauro, eu te agradeço a pergunta, porque ela me dá a oportunidade da gente comentar um pouquinho todo o planejamento que é feito aqui dentro da Secretaria para a gente atender essas grandes demandas da cidade quando a gente fala de áreas de risco. Eu tenho ouvido, visto às vezes na imprensa e também comentários, né, de que, primeiro, falta planejamento para a cidade cuidar dessas situações. Várias vezes que a gente ouviu isso, a gente convidou as pessoas para virem aqui na secretaria, ou às vezes órgãos de imprensa venham ou nos deem a oportunidade de mostrar todo o planejamento que é feito para a gente cuidar dessas situações. Então, quem tiver oportunidade, de novo, entrar lá no site da CIURB, só colocar no Google ali, CIURB, você vai listar ali, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, e lá do lado esquerdo tem um menuzinho, e vai se encontrar lá o plano de diretor de drenagem, os cadernos de drenagem. Então, hoje, a Secretaria tem uma parceria com a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, na verdade é uma contratação, e o Centro Tecnológico de Hidráulica talvez seja um dos órgãos aqui no país que mais entendem, né, e tem estudos mais aprofundados com relação à hidrologia, né, como que as águas caminham, e especialmente para a cidade de São Paulo. Então, eles nos ajudam a fazer um trabalho de planejamento muito importante, que começam pelos cadernos de drenagem, e basicamente cada um desses cadernos pega uma bacia hidrográfica da cidade, só exemplificando para os seus ouvintes, né, o que é uma bacia hidrográfica. Então, você tem uma região da cidade que você tem pontos mais altos e no meio daqueles pontos mais altos, regiões mais baixas. Então, toda a água que cai dentro dessa linha de pontos mais altos acaba migrando para as regiões mais baixas. Então, esses pontos, esse fechamento de pontos mais altos, são várias bacias, é como se fossem bacias mesmo que a gente tem em casa, né? Mas várias bacias, uma ao lado da outra, interconectadas, né? Mas a água que cai dentro dessa região, né, delimitada pelos pontos mais altos, ela acaba indo para esses pontos mais baixos. Então, o objetivo dos estudos é pegar cada uma dessas bacias e ver qual o sistema de drenagem que já existe nela, o que acontece com essa água, dependendo do volume de chuva que cai ali naquela região, e a gente estuda para a pior chuva dentro de 25 anos, depois para piora um pouco a situação para 50 anos, e o limite é preparar aquela bacia para a pior chuva que ocorre dentro de 100 anos. Então, esse é o trabalho que é feito dentro de cada um dos cadernos de drenagem. O que acontece? Esses cadernos estudam, então, o que existe, é montado dentro do computador um modelo matemático que nos dá liberdade, assim, de variar esse volume de chuva, e a hora que a gente joga essa chuva dentro desse modelo matemático, a gente consegue ver quais as áreas de alagamento. Consegue simular o que acontece a hora que eu
alargo um córrego que eu permito passar mais água ali, aonde que a água passa a se acumular. Se eu coloco um reservatório numa determinada região, o quanto que ele consegue guardar de água, o quanto diminui a mancha de alagamento. E, por fim, cada um desses cadernos apresenta ou sugere obras que a gente tem que fazer na cidade para suportar essas 3 chuvas que eu falei. De 25 anos, que são algumas obras, 50 anos, que são outras obras complementares, e de 100 anos, que seriam o conjunto final de obras para suportar a chuva de 100 anos. Nós já temos 24 desses cadernos, estamos lançando agora 3 no final do mês, 24 cadernos que abrangem cerca de 60% do município. E que são as áreas mais críticas, né? Evidentemente, a elaboração desses cadernos seguiram essa ordenação das áreas mais críticas de alagamento, e agora a gente continua desenvolvendo, e a gente já tem contratado o desenvolvimento de todos os cadernos. Então, temos esses 24, e é eles que ordenam as obras de drenagem que a gente faz. Como que a gente prioriza essas obras? Dentro de um plano diretor de drenagem, que vai estudar quantas pessoas são atingidas, qual o nível de vulnerabilidade da população, e vários outros critérios em que a gente ordena. Numa primeira edição do plano diretor de drenagem, haviam 56 obras. Depois da primeira edição, a gente lançou uma série de cadernos novos, incorporamos novas obras, outras foram executadas. Então, a gente vai lançar o segundo, se eu não me engano, com 97 obras, agora também no final do mês. E Secretário, isso, já já a gente entra nesse aspecto, a gente vai falar dessa combinação, né, dos cadernos de drenagem com a segunda edição, a nova edição do Plano Diretor de Drenagem, como é que vai funcionar essa combinação. Ainda só para a gente exaurir, para a gente esgotar a questão do Plano Municipal de redução de riscos. O monitoramento da eficácia das ações preventivas propostas nesse plano, como é que vai ocorrer? Só para a gente finalizar esse tópico. ok. Então, lá, como eu comentei, no plano são a série de ações, né, que todos os órgãos da prefeitura têm que seguir. Então, por exemplo, colocação de sensores em costa, de sensores nos rios, vários instrumentos, o acompanhamento das pessoas. E o monitoramento é feito por cada uma das secretarias, né, após esses eventos extremos, se aquelas ações que foram propostas, elas foram efetivamente aplicadas, quais os resultados dessas ações e, eventualmente, sendo detectada algum ponto falho, alguma coisa a ser melhorada, a reincorporação, né, dessa detecção lá dentro do plano. Então, o plano é uma coisa que tem que ser viva, no sentido de que não é um documento que simplesmente a cidade está entregando e não se mexe mais naquilo, e passa a ser, evidentemente, passa a ser as orientações, mas ele tem que ser vivo no sentido de que ele tem que estar sempre sendo revisto e sendo melhorado, porque a cidade muda, né? A cidade de São Paulo é muito viva, a gente tem mudanças do terreno, mudanças da alocação da população todos os dias, então esse plano tem que constantemente estar sendo atualizado. Muito bem, programa Gente que Fala desta sexta-feira, entrevistando o Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo. A gente esgotou, então, a questão aqui do tema do Plano Municipal de Redução de Riscos. Vamos seguir, então, secretário, para dizer, voltar naquele assunto que o senhor já estava repercutindo anteriormente. Olha, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo vai anunciar no dia 31 de julho o lançamento de 3 novos cadernos de drenagem e também da segunda edição do Plano Diretor de Drenagem, com o objetivo de aprimorar a gestão das águas da cidade. Os cadernos, baseados em estudos técnicos, o secretário já estava explicando aqui o funcionamento na construção disso, apresentam a situação das redes de drenagem e identificam soluções para os problemas, como os alagamentos, por exemplo. Já a nova edição do Plano Diretor de Drenagem, né, define as diretrizes e as metas para a gestão das águas pluviais e residuais, com a participação de diversos órgãos e entidades para garantir a eficiência do sistema de drenagem,
pelos próximos anos na cidade de São Paulo. Agora sim, secretário, vamos falar dessa combinação dos cadernos de drenagem, que o senhor já explicou exatamente as bases desses cadernos, com a edição do plano diretor de drenagem para garantir a vida da cidade nessa questão da gestão das águas, secretário. Isso, Mauro, eu te agradeço. Eu acabei me adiantando um pouco nos assuntos, porque, no final, o plano de Não se redução de amarra, né? riscos, né, ele amarra e consolida essas ações. Mas, só complementando, então, dos cadernos, você comentou que são 3 cadernos novos. Esses cadernos novos são o caderno da Bacia do Córrego Moca, o caderno da Lapa e o caderno da Água Vermelha Lajeado. Então, são os 3 cadernos que a gente vai estar lançando. E, como eu falei, cada um desses cadernos propõe obras em cada uma dessas regiões para a gente melhorar as condições de redução de mancha de alagamento e de melhor escoamento das águas da cidade. Eu acho que é importante observar que hoje a gente já tem uma situação muito melhor do que a gente tinha há alguns anos. Acho que todos lembram dos grandes alagamentos que a gente tinha na Avenida Pacaembu, por exemplo, nas marginais, coisas que hoje não têm mais ocorrido em função de toda essa preocupação da cidade e dessas obras estruturantes que vêm sendo feitas. Agora, como eu falei, o objetivo é cada vez mais a gente melhorar. Hoje a gente tem uma situação, por exemplo, a gente não tem mais áreas da cidade que ficam 1, 2, 3 dias alagadas. Então, em geral, o alagamento ainda ocorre, mas depois de meia hora, 40 minutos, 1 hora, essa água já escoou. É o que a gestão deseja? Sem dúvida que não. A gente tem consciência que 10 minutos de alagamento dentro de uma casa já é o suficiente para as pessoas perderem móveis, para as pessoas perderem eletrodomésticos, que a gente tem que melhorar cada vez mais essa situação, e é esse trabalho que é feito. O problema é que essas obras de infraestrutura, né, Mauro, elas exigem desenvolvimento de projeto, exigem licitação de projeto, licitação de obra. Então, são obras de maturação mais longa. Então, dificilmente entre fazer projeto e a gente terminar a obra, você vai demorar menos que uma gestão que é de 4 anos. Por isso que tem que ser um trabalho contínuo da cidade, e isso na Secretaria de Infraestrutura a gente tem conseguido dar essa continuidade. Daí vem o instrumento que você falou do plano de diretoria de drenagem, que é dentro dessa série de obras, dessas 97 obras mais importantes que a gente tem que executar, como que a gente decide qual vai ser feita primeiro e qual vai ser feita depois. E é isso que o plano de diretoria de drenagem, que a gente vai também publicar a segunda edição agora no dia 31 de agosto, vai apresentar quais os critérios que nós usamos aqui na Secretaria para definir as obras mais prioritárias e as que ficam para um segundo momento. Então, lá no caderno, as pessoas vão encontrar dessas 97 obras, qual a mais prioritária, que está lá na primeira posição, e listada até a 97, e quais os critérios que foram utilizados para isso. E é com base nisso que a gente faz todo o planejamento orçamentário para a gente conseguir levar adiante essas obras. Então, na cidade, a gente tem uma série de obras em andamento, mas estamos desenvolvendo projetos que é o que vai subsidiar as obras que vão ser feitas já na próxima gestão ou nas gestões posteriores. Só para os seus ouvintes terem uma ideia, essas 97 obras planejadas nesse caderno vão consumir hoje uma estimativa de quase 9 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, e a cidade tem outras necessidades, né? Então, por isso que é um planejamento sério, mas é um planejamento de longo prazo, mas que está sendo feito, que existe na cidade e que está disponível lá no site da CIUR. Secretário Marcos Monteiro, obras antigas, elas trazem os resultados ainda para os dias de hoje, considerando toda a dinâmica da cidade de crescimento, as mudanças climáticas. O senhor citou, o piscinão lá do Pacaembu, é uma obra já de muitas décadas, né? E que deu essa solução para os alagamentos, grandes enchentes.
São vários pela cidade, tem outro no Taboão da Serra, ali no limite de São Paulo, Taboão da Serra, enfim. A escola atual de engenharia, de arquitetura, de infraestrutura urbana, ainda pensa os piscinões? É uma solução, é um trabalho caro de ser feito, né? É uma solução ainda para os dias de hoje ou existem alternativas diferentes? Veja, Mauro, essa é uma discussão que a gente faz muito aqui na Secretaria, com outras entidades, e nós, né, a conclusão que nós chegamos é que não existe ainda um equipamento tão eficiente. Eu acho que nem vai surgir tão eficiente quanto o piscinão. Eu dou um exemplo, muito se fala assim, em jardins de chuva ou outras soluções. Não que não existam, existem soluções complementares, que são soluções importantes e que a gente também incorpora dentro do rol de soluções que a gente oferece. Mas nas regiões de grandes manchas de alagamento, sujeitas, né, a um grande volume de chuva, não tem jeito. A maneira mais eficiente da gente armazenar essa água, segurar essa água, para que ela não vá para as regiões mais baixas e alague, ou são os reservatórios. Não tem solução mais eficiente do que eles. Eu dou um exemplo, só para comparar, né? Um jardim de chuva com um reservatório. Pega um vaso na sua casa e joga água nele. A água vai escorrer mais fácil se ele tiver sem terra ou com terra, né? Ou ela vai entrar no vaso. Então é evidente que ele é muito mais eficiente, coleta o reservatório, coleta a água de forma mais rápida. Hoje diante desse quadro, a orientação aqui é como integrar da melhor maneira possível esses reservatórios ao ambiente urbano. Então, cada vez mais, e isso o próprio FCTH tem um escritório contratado de arquitetura no sentido da gente integrar de uma melhor forma esses reservatórios ou piscinões ao entorno ali, né? À população do entorno, ao ambiente do entorno, para que a gente não tenha apenas soluções cinzas. Então, que é o que o pessoal chama do concreto, né? Então, várias das soluções propostas no caderno possuem, sim, os reservatórios, mas possuem essas alternativas ou soluções complementares. Agora, só por curiosidade, eu acho importante citar, no caderno da aclimação, da bacia da aclimação, a gente fez um estudo e pediu para o FCTH fazer esse estudo, baseado de uma forma mais tradicional, né, com galerias e reservatórios, e outra solução em que se usasse mais essas medidas alternativas de retenção de água. E o que eles fizeram nessa segunda solução? Todos os imóveis, eles contaram que esses imóveis iriam instalar reservatórios de contenção de água de chuva, em que todo espaço livre, e foram criados outros, iriam ser feitos os jardins de chuva. Então, depois desse estudo todo, que se chegou à conclusão é que de custos da prefeitura, os custos da prefeitura em relação à solução de reservatórios iria dobrar, né? Iria o dobro do custo para a gente chegar na mesma eficiência. A gente teria um grande problema que seria convencer cada um dos moradores a colocar nas suas casas reservatórios de chuva, né? Para a gente dar a mesma eficiência, e ainda assim, para a gente conseguir fazer a reserva do mesmo volume de água, a gente teria que manter metade dos reservatórios, ou metade do volume dos reservatórios. Então, são processos, né, que a gente está incorporando, mas com muito cuidado, né? A gente quer criar consciência das pessoas de que quem puder permeabilizar suas casas, colocar reservatórios, ótimo, isso ajuda a cidade. Mas, como política pública, os reservatórios ainda são muito importantes. Os cadernos de drenagem e o plano, a nova edição do plano diretor de drenagem, tem algum alinhamento com a gestão do lixo, secretário Marcos Monteiro, que é muito importante. A questão do lixo em São Paulo também
é preciso, né, um olhar específico. Existe o plano, a política municipal para isso, que é ligado com a política estadual, que é ligada com a política federal. Você está falando é muito importante, Mauro, porque a questão do lixo ela influencia muito no escoamento dessa água. Quer dizer, no final, o que a gente gostaria, né? Que essa água ela cai ali em determinadas regiões, que ela escoe pelos córregos, que chegue aos rios e que siga o seu caminho sem alagamentos. E é esse o objetivo dessas obras que a gente está fazendo. Agora, o lixo ele vem interromper esse fluxo, ou o lixo ou outros resíduos. Então, acho que os teus ouvintes viram aí uma ação do prefeito que, num determinado final de semana, viu um caminhão betoneira, né, um caminhão de concreto sendo limpo dentro de uma galeria de água pluvial, e daí a subprefeitura foi lá investigar e aquela galeria já estava cheia pela metade de concreto endurecido. Então, isso não tem como você tirar, você tem que substituir a galeria, e a cidade enrijeceu bastante as multas para esse tipo de ação. O lixo também, além, né, de todo o cuidado dos contratos de limpeza que tem e das equipes de limpeza que existem na cidade, a gente precisa contar muito com a colaboração da população. Imaginar que aquele papel que a gente joga na rua, no final, a hora que chover, ela vai para dentro do bueiro, que vai se misturar com. É um papelzinho, mas que vai misturar com resíduos maiores e vai acabar entupindo as galerias. Outro grande problema que a gente tem é nos córregos, daquela população que mora na margem dos córregos e, às vezes, para não sair, levar o lixo até a lixeira, acaba jogando esse lixo no córrego. E a gente procura, nas visitas que a gente faz na periferia, de conscientizar as pessoas, né? Os nossos córregos são, sim, muito sujos, e a gente tem buscado soluções para que esse lixo não acabe entupindo as galerias e a vazão dos córregos. Então, é uma ação de conscientização que a gente tem buscado, e lá nos córregos você encontra fogão, encontra colchão, tudo que você pode imaginar, interrompendo o fluxo dos rios. Então, uma das formas de conscientização é essa oportunidade que a gente tem de estar falando nos programas, né, e vocês abrindo esse espaço para a gente, para a população nos ajudar, né? Lembrar que todo esse lixo vai para o córrego, vai interromper o córrego e vai prejudicar um monte de gente que mora nessas regiões mais baixas. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. A nossa conversa hoje com o Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, atendendo gentilmente aqui ao nosso convite, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, nossas redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube. Tem a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Secretário Marcos Monteiro, vamos falar sobre um outro assunto agora. A Prefeitura de São Paulo, ao longo da sua atual gestão, concluiu 76 obras e tem outras 34 em andamento, totalizando mais de 1,8 bilhão de reais em investimentos. O objetivo das ações, que incluem contenção de encostas, recuperação de margens de córregos e melhoria da drenagem, é reduzir o risco de deslizamentos, desabamentos e inundações em regiões mais vulneráveis. Quais são as principais intervenções realizadas nessas 76 obras entregues, já concluídas, né? E nas outras 34 em andamento, secretário? Mas, Não. basicamente, né, nessas obras que você comentou, Mauro, a gente tem os reservatórios, né, que a gente continua fazendo uma série de reservatórios na cidade e licitando. Nós temos dentro do nosso plano de metas a viabilização de 15 reservatórios. Então, nessa gestão, a gente entregou 3 reservatórios, uma na Zona Norte, que é do Córrego Paciência, outro ali na Imigrantes, do lado do São Paulo Expo, e ali nas alças da Imigrantes, que é a Lagoa ali perto. Das alças da Imigrantes foi no final da gestão passada, que é o Jorge Rato, e entregamos também
um polder ali na Aricanduva e o reservatório Tabuão também ali na Aricanduva. Estamos em andamento com outros 9 reservatórios na cidade. O conjunto mais importante ali na região de Perus, que era uma região muito sensível a alagamentos. A gente tinha sérios alagamentos ali na região de Perus, na região da estação ferroviária, e já fizemos um grande trabalho ali de alteamento das pontes, de alargamento do córrego, e são 4 reservatórios na Perus que devem resolver totalmente os alagamentos. Temos reservatórios no Morro do Oeste, no Jardim La Pena, então uma série de ações com relação a reservatórios e também obras de galerias para a gente minimizar esses alagamentos. Como você falou, são 97 obras, né, em andamento. Parte delas a gente consegue terminar nessa gestão, mas, como eu falei, esse tipo de obra de drenagem são obras de maturação de médio e longo prazo. Então, algumas obras não finalizam nessa gestão e seguem para a próxima gestão. E estamos publicando também licitações de mais reservatórios. Então, a gente tem 2 reservatórios ali na região do Morumbi, do Córrego Antonico. Essas também já começaram. Estamos começando obras no Córrego Moca, o reservatório Moca 2. Estamos finalizando a licitação do Paraguai Éguas, que é ali na Rubem Berta, em frente ao Tribunal de Contas da União. O reservatório Rio Verde, ali em Itaquera, o reservatório Freitas, na Zona Sul. Então, uma série de reservatórios para a gente cumprir essa meta de viabilizar, ou seja, iniciar as obras, né, ou entregar de 15 reservatórios na cidade. E daí uma série de obras de galeria em todas as regiões da cidade, mas principalmente nas áreas periféricas. Secretário Marcos Monteiro, para a gente tentar para tentar ajudar a nossa audiência aqui a fazer uma conta, pensando assim exatamente em como as pessoas fazem as contas no dia a dia. Tudo que você faz em casa de novidade, você vai ter que ter uma manutenção e aí você vai ter o custeio. Então você tem que pensar no custo posterior que vem para essa manutenção ocorrer. Assim é na cidade de São Paulo. Se você abre uma avenida nova, ela vai ter um custeio posterior para manutenção do asfalto, da pintura, da sinalização, jardinagem, varrição, tudo isso, né? Como é que se faz essa conta dos custos previstos de manutenção, de monitoramento, considerando todos esses projetos que foram entregues e que serão entregues, e claro, isso vai demandar mais receita, vai demandar, porque tem mais despesas a serem pagas por conta desses custeios. Como é que funciona essa conta? Perfeito, Mauro. Eu acho que aí que se mostra a responsabilidade de um gestor público, né? A gente está falando aqui dos reservatórios, mas se a gente levar para um paralelo na Secretaria de Educação, a série de obras que estão sendo entregues, principalmente de creches, nessa gestão a gente deve entregar 45 novas creches. Fizemos a inauguração da 25ª nessa semana, ou a série de unidades de pronto atendimento, de UPAs, ou de unidades básicas de saúde. Como você falou, para essas obras em geral, o custo inicial, o custo da construção, não é tão significativo quanto o custeio, né? O que ela vai gerar de custo, principalmente quando a gente fala em escolas e hospitais. Elas vão gerar de custos. Então, a gestão tem sim que ter a responsabilidade de fazer o crescimento ou esse custeio que vai ser adicional a cada escola que se inaugura, a cada posto de saúde que se inaugura, ele acompanhar o crescimento da cidade, né, em termos do faturamento dela, que vem dos impostos que as pessoas pagam. Então, hoje, a cidade tem cerca de 110 bilhões de recurso, né, de faturamento, e que vai cobrir o custeio, que é justamente isso que você está falando, são essas despesas da prefeitura para pagar funcionários e pagar manutenção dessas obras, e tem a outra parte que é de investimento. Então, se a gente for ver investimento da cidade, lá em 2021, a cidade conseguia investir 4,5 bilhões. E hoje, para esse ano, a gente está falando de um investimento de 16 bilhões.
né? Então, a gente quadriplicou a gestão do prefeito Ricardo Nunes, conseguiu quadriplicar o dinheiro de investimento, que no final vai gerar mais custeio à frente. Então, isso, a Secretaria da Fazenda tem feito uma gestão muito responsável desses recursos e já fazendo essas projeções que você comentou. É como cresce a receita da cidade, como cresce o custeio da cidade, para que não simplesmente a gente entregue novos equipamentos, mas que a gente tenha condições de fazer ou arcar com esse custeio. No caso dos reservatórios, você, na pergunta anterior, eu acabei não respondendo ou não finalizando, que você perguntou, e essas obras antigas, né? Essas Sim. obras antigas, para continuar funcionando, sim, elas precisam de zeladoria. Basicamente, aqui na nossa secretaria, nós somos responsáveis pela execução, e ao término da execução desses reservatórios, nós repassamos esses equipamentos para a Secretaria de Subprefeituras. E lá eles têm uns contratos em que eles fazem todo o monitoramento desses piscinões, das bombas, né? Muitos deles têm bombas que. Qual o objetivo do piscinão? Não sei se já ficou claro. É reter a água, né, para que ela não vá para as regiões mais baixas e causem alagamentos. Só que após a chuva, eu tenho que esvaziar esse piscinão para ele poder receber a próxima chuva. E muitas vezes isso é feito através de bombas. Essas bombas precisam ser mantidas, senão o que vai acontecer? Vem a chuva, o piscinão enche, eu não consigo extravasar a água porque a minha bomba está quebrada e na próxima chuva vai alagar tudo. Então, a Secretaria de Subprefeituras faz um monitoramento muito eficiente desses piscinões, é uma central que tem aqui no edifício Martinelli, e mais que isso, tem contratos de manutenção desses reservatórios, porque é aquilo que a gente estava falando do lixo. Vem a água dos córregos, enche o piscinão, a hora que o piscinão esvazia, sobra um monte de lixo lá no fundo, e isso tem que ser retirado, e sim, tem um custo importante para a cidade. Passar para o próximo tema, o secretário Marcos Monteiro falou das escolas e a Prefeitura de São Paulo inaugurou 25 novas escolas desde o começo do ano passado em várias regiões da cidade, e que oferecem educação infantil até o ensino fundamental e uma variedade de atividades pedagógicas. Como é que a Prefeitura, secretário Marcos Monteiro, tem garantido, que essas novas unidades atendam às necessidades específicas, né? Tanto do ponto de vista da infraestrutura da própria escola, quanto do trabalho realizado, né, pelos professores, recursos pedagógicos, enfim. Evidentemente, eu vou falar mais no que tange aqui a secretaria, A, a, né? Porque a secretaria, menos a parte. Sim, uhum. a parte pedagógica fica por A conta da Secretaria da Secretaria de Educação. Educação, mas nós temos uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação desde o início dessa gestão, Mauro, o que viabilizou, né, a construção dessas 45 seis que a gente chama, que é Centro de Educação Integrada, que são as creches. Nós viabilizamos a construção de 96 coberturas de quadra em escolas municipais de educação infantil, que são as EMEIs, as EMEFs, que é de ensino fundamental. Então, quadras que não eram cobertas foram todas cobertas. Então, hoje, todas as escolas da prefeitura têm quadras cobertas. E fizemos um grande programa de recuperação, de reforma, de ampliação de escolas. Eu acho que hoje deve estar em cerca de 1.200 escolas, ou que sofreram manutenção, ou que estão em manutenção em função dessa parceria entre as duas secretarias. Então, a Secretaria de Educação contrata a CIURB e uma empresa que é a SP Obras, que fica dentro, né, da estrutura do CIURB, para promover todas essas reformas. Então, é um trabalho bastante grande e eu convido eu faço quando existe a inauguração das creches em especial, eu convido as pessoas que estão lá para visitarem a creche. E convido os seus ouvintes também a visitarem as escolas da prefeitura, principalmente aquelas que já têm um conceito mais novo, as mais novas, e vejam tudo o que é oferecido, que vai desde a alimentação, quanto aos cuidados pedagógicos e educacionais. As nossas creches
podem visitar qualquer creche particular e visitar a creche da prefeitura, a população vai ver que não fica nada a dever. E é muito gostoso, né? A gente vê os cuidados com as crianças. Faltou falar dos CELS. CELS, nós estamos também preparando uma licitação para 6 novos CELS, deve ser publicada agora em agosto. Existem outros 5 CELS que foram contratados através de PPP e um segundo pacote de PPP de 5 CELS para a gente viabilizar, né, também esse equipamento importante da cidade, que tem não só a função educacional, mas também atividades para toda a população do entorno. Então, é um programa de bastante sucesso e que essa gestão valoriza bastante. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo, nessa conversa com a gente hoje, edição de sexta-feira do programa Gente que Fala. Chegou a hora das perguntas da nossa audiência, secretário. O Jaime está com a gente todos os dias participando e mandando aqui pelo WhatsApp o questionamento dele de hoje. Valeu, Jaime. Por que a pavimentação e a sua conservação são tão precárias na cidade de São Paulo? É a pergunta do Jaime, secretário. Jaime, obrigado pela pergunta. Também vou tangenciar o tema, porque a questão da pavimentação, tanto tapa-buraco quanto os recapeamentos que estão sendo feitos da cidade, são atribuições da Secretaria de Subprefeitura. Mas hoje, em termos de capeamento, a gente já deve estar, já passou dos 15 milhões de metros quadrados, então dá para ir até o Acre e voltar. Então é muita coisa que está sendo feito nessa gestão. E sim, Jaime, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? De que às vezes existem problemas em alguns recapeamentos. E a prefeitura tem uma responsabilidade. Foi tomado todo um cuidado na especificação dos materiais para que a gente tenha uma durabilidade maior, mas às vezes no recapeamento, ou às vezes até uma falta de cuidado da empreiteira, pode haver algum problema. E agora, toda empreiteira que trabalha para a prefeitura, ela oferece garantia, ela tem uma responsabilidade sobre aquele serviço, seja o recapeamento, seja as obras que a gente executa aqui na secretaria. Então, o que a gente pede também para a população é nos ajudar nesse monitoramento. Viu alguma situação que não ficou boa, cadastra lá no SP156, tem aplicativo no celular, tem site na internet do SP156, tem próprio número, né, 156, e registrar essa situação. Eu mesmo, a rua da minha casa foi recapeada e ficou um ajuste ali no cruzamento contra a rua ruim. Eu cadastrei no SP156 e eu acho que em uma semana, 10 dias, o pessoal foi lá e refez o serviço. Então, nos ajudem, né, nessas situações. A obrigação das empreiteiras, de quem presta serviço para a prefeitura, é entregar um serviço adequado. Nem sempre, né, a gente consegue detectar, a cidade é muito grande, então a gente conta assim com a população para nos ajudar nessas situações. Quero até ajudar o Jaime aqui, porque ele está todos os dias com a gente, sempre fazendo perguntas, e ele mora no Jardim Bonfilholi, ali na Raposo Tavares, nas imediações ali, quilômetro 15, mais ou menos por ali, região do Butantã. O senhor tem de memória ações por ali? Pelo que eu me lembro, ele acho que a Avenida Escola Politécnica foi recapeada e houve uma grande ação por lá, e aí também outras vias menores na região, né? Isso. E se o Jair puder mandar, ou no SP156, mandar para vocês, a gente encaminha para a Secretaria de Subprefeituras essa situação específica dele. Mas, como eu falei, não é uma ação aqui na Secretaria, eu não tenho mapeado, né, todas as ruas, não saberia dizer exatamente. Mas a gente está vendo, né, por toda a cidade, ações em todas as regiões de recapeamento. Uma outra questão aqui, eu vou pedir poucos segundos para a sua resposta, talvez não seja exatamente a área aí da sua secretaria, porque envolve o governo do estado. Se tem uma estimativa de custo para a preparação urbana lá naquela região da Cracolândia e no entorno, para a instalação da sede do governo do estado e de órgãos estaduais. A pergunta do Eduardo, ele está no Facebook. Então, como envolve aqui a questão do governo do estado, talvez o senhor tenha que tangenciar e dar informação só no que compete à secretaria, né? Hoje, do que a gente vê, né, até pela imprensa e nos contatos que a gente tem com o governo do estado, ainda a gente estava, eu não sei se já foi
houve um concurso, né, para se definir o que será feito. Eu não sei se os trabalhos estão sendo analisados agora, estão sendo julgados, então não dá ainda para se falar em custo, porque ainda não existe nenhum projeto. Então, em breve, o governo do estado deve apresentar aí o projeto vencedor. Esse projeto vencedor vai ser objeto de um detalhamento maior e só daí que a gente vai ter uma ideia de custo. Por isso, ainda o município também não está tão integrado, já estão programadas reuniões entre município e estado, porque vai precisar de uma interação bastante grande entre esses dois entes, mas o mais importante agora é ter a definição desse projeto que vai atingir, vai ser muito importante ali para a região de Campos Elíseos. 10 segundos para sua despedida, secretário Marcos Monteiro. Mauro, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês com a gente, que dá oportunidade para a gente colocar essas ações que estão sendo feitas na cidade, e podem ter certeza, né? Estamos trabalhando bastante aqui na secretaria e tem muita coisa programada pela frente para a gente melhorar cada vez mais a vida da população. Muito obrigado. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, em mais uma conversa aqui com a gente, no programa Gente que Fala. Muito obrigado por atender a gente aqui nessa nossa jornada e contar aqui para a nossa audiência as ações todas da CIURB, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo. Até uma próxima oportunidade, secretário. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta na segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, até lá.